Desde pequena, aprendi que algumas pessoas nascem para serem admiradas e outras para serem ridicularizadas. Na minha família, eu sempre estive na segunda categoria. Não importava o que eu fizesse, quantas vezes tentasse mostrar meu valor, nada nunca era o suficiente para eles. Eu era a decepção. A filha que não seguiu o caminho certo. O erro. Meu pai, Henry, sempre foi um homem de palavras pesadas e olhar julgador. Ele dizia que uma vida digna só era construída com diploma e um emprego estável. Qualquer coisa fora disso era perda de tempo. Minha mãe, Martha, nunca me atacava diretamente, mas seu silêncio era pior do que qualquer insulto. Ela apenas assistia, concordava com a cabeça e aceitava cada humilhação que meu pai despejava sobre mim. E então havia Ethan, meu irmão mais velho, o orgulho da família. Um gerente medíocre que se achava o rei do mundo porque batia ponto em um escritório e tinha um salário fixo. Enquanto ele desfilava sua falsa superioridade, eu era apenas a piada da mesa. E então, Olivia, já cansou da brincadeira de vender coisinhas na internet? A pergunta dele veio afiada, como sempre. Era um jantar de domingo, e eu já estava acostumada a ser o prato principal. Quem sabe um dia ela arruma um trabalho de verdade. Meu pai completou, rindo como se estivesse dando um conselho sábio. Eu já sabia como isso funcionava. Eu sorria, fingia que não me importava, deixava que pensassem que suas palavras não me afetavam. No fundo, cada comentário era uma lâmina cravando mais fundo. Ethan, como sempre, aproveitou a oportunidade para se gabar. Contou sobre seu aumento. Ridículo, sobre como seu chefe o respeitava, sobre como um emprego estável era a única coisa que realmente importava na vida. Meu pai assentia, orgulhoso. Minha mãe sorria, satisfeita. Era sempre assim. O mundo girava em torno dele. Você deveria aprender com o seu irmão, Olivia. Se tivesse seguido o caminho certo, não estaria desperdiçando sua vida. Respirei fundo, apertando os dedos sob a mesa. Eles não sabiam. Não sabiam do quanto eu trabalhava. Não sabiam das noites em claro, do esforço, do crescimento constante da minha marca. Não sabiam que, enquanto zombavam de mim, minhas roupas estavam sendo usadas por influenciadores, por celebridades. Não, sabiam que eu já estava ganhando mais em um mês do que Ethan em um ano inteiro. Mas eu não ia dizer nada. Aprendi que as melhores vinganças não são feitas no calor do momento. Elas são frias, bem planejadas, entregues no instante certo. Enquanto meu pai continuava seu discurso sobre fracasso e sucesso, eu apenas observava. Gravei cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. Eu não precisava responder. O tempo faria isso por mim, e quando chegasse a hora, eles não estariam preparados. O que me diferenciava da minha família era simples. Eu nunca precisei da aprovação deles para continuar. Enquanto eles riam, eu criava. Enquanto me menosprezavam, eu aprendia. Cada vez que Ethan me chamava de fracassada, eu dobrava minhas horas de trabalho. Cada vez que meu pai dizia que eu nunca teria sucesso, eu estudava ainda mais. Não era sobre provar nada a eles. Era sobre provar a mim mesma que eu era capaz. Meu refúgio sempre foi a costura. Desde pequena, eu adorava transformar tecidos em algo novo, dar vida a ideias que ninguém mais via. Quando fiz minha primeira peça e vendi online, senti algo que nunca havia sentido antes: controle sobre meu próprio destino. Eu podia não ter um diploma emoldurado na parede, mas tinha visão, tinha criatividade e, mais importante, tinha coragem. Nos primeiros meses, foi um caos. Trabalhava com o mínimo de recursos, costurava sozinha, atendia clientes, postava nas redes sociais. As vendas eram poucas, mas cada notificação de pagamento me dava mais energia para continuar. Algumas vezes, olhava para minha conta bancária e via números vergonhosos, mas, em vez de desistir, me obrigava a continuar. A Luxury Charm nasceu no silêncio, na paciência, no esforço, sem investidores, sem apoio, sem ninguém para me segurar se eu caísse. A primeira grande virada aconteceu quando uma influenciadora de médio porte repostou uma das minhas peças. Em questão de minutos, minhas redes sociais explodiram. Novos seguidores, novos pedidos, novos olhares voltados para mim. O que antes era um pequeno projeto solitário agora começava a se tornar algo muito maior. Com o tempo, passei a receber mensagens de nomes que eu nunca imaginei que conheceria. Estilistas renomados, revistas de moda, até mesmo uma celebridade internacional interessada em uma peça exclusiva. Enquanto minha família achava que eu brincava de empreendedora, eu construía um império.
mas ainda assim, guardei segredo. Nos jantares de domingo, continuava ouvindo as mesmas piadas, os mesmos olhares de desprezo. E, ironicamente, isso só me impulsionava ainda mais. Quanto mais me subestimavam, mais eu queria crescer, porque sabia que, em algum momento, o jogo ia virar. E quando isso acontecesse, eu queria estar preparada para assistir. O sucesso não chega de uma hora para outra. Ele cresce devagar, como uma chama que se alimenta da própria persistência. No começo, eu lutava para vender uma peça por semana. Agora, minha loja online estava constantemente esgotada, e minha caixa de e-mails transbordava com pedidos de encomendas personalizadas. Com o dinheiro das primeiras grandes vendas, investi no que realmente importava. Melhorei minha produção, contratei uma equipe pequena, aprendi estratégias de marketing digital. Cada decisão que tomava era calculada. Sabia que no mundo dos negócios, uma escolha errada poderia arruinar tudo, e eu não ia permitir que isso acontecesse. Luxury Charm deixou de ser apenas uma loja. Tornou-se uma marca de desejo. Influenciadoras renomadas começaram a divulgar espontaneamente minhas criações. Artistas começaram a entrar em contato, encomendando peças exclusivas para eventos. As revistas de moda passaram a notar meu trabalho. Meu nome começou a circular entre estilistas importantes. E tudo isso aconteceu enquanto minha família ainda me tratava como se eu não tivesse nada. Meu pai continuava sua ladainha sobre estabilidade financeira, como se soubesse alguma coisa sobre sucesso. Minha mãe continuava balançando a cabeça em concordância, sem perceber que eu já ganhava mais do que ele jamais sonhou. Ethan ainda fazia questão de ostentar sua vida medíocre, me lançando olhares de pena sempre que falava sobre sua brilhante carreira. O mais irônico era que, naquela altura, eu já poderia simplesmente acabar com aquela farsa. Poderia chegar para eles e jogar minha conta bancária na mesa, mostrar minhas parcerias, exibir minha agenda lotada de reuniões com investidores e estilistas de prestígio. Mas não fiz isso. Não porque eu precisava da aprovação deles, mas porque queria que aprendessem da maneira mais dolorosa possível. Enquanto eles achavam que eu era insignificante, eu estava me tornando poderosa. Enquanto riam, eu conquistava. Enquanto me ignoravam, eu preparava minha melhor jogada. Foi então que aconteceu algo que eu jamais poderia prever. A casa onde eu cresci, aquela onde fui humilhada tantas vezes, onde ouvi insultos que nunca esqueci, estava à venda. O destino me entregou a oportunidade perfeita, e eu não deixaria passar. O anúncio da venda da casa apareceu como um sussurro do destino, um lembrete de que a paciência sempre recompensa aqueles que sabem esperar. Li o e-mail da imobiliária várias vezes, sentindo uma onda de adrenalina percorrer meu corpo. A casa, onde cresci, onde tantas vezes fui humilhada, estava disponível para compra. E o melhor de tudo? Por um preço ridiculamente baixo, quase um presente do universo. Não hesitei. Entrei em contato imediatamente e fiz a compra de maneira anônima, através de uma de minhas empresas de investimento. Em poucos dias, os papéis estavam assinados e a chave era minha. Mas não disse nada. Meus pais e Ethan continuavam vivendo ali, completamente alheios ao fato de que agora pagavam aluguel para mim. Não me importava com o dinheiro do aluguel. Para ser sincera, poderia ter deixado eles morarem de graça e ainda assim aquilo não faria a menor diferença para mim. Mas não era sobre dinheiro, era sobre controle. Pela primeira vez eu tinha o poder em minhas mãos. Esperei pacientemente. Continuei frequentando os jantares de domingo, ouvindo as mesmas provocações. Continuei sorrindo enquanto meu pai me tratava como um fracasso. Continuei calada enquanto Ethan se gabava de sua estabilidade financeira, sem saber que, no final do mês, parte do salário dele vinha parar diretamente na minha conta. Os meses passaram e então o contrato de aluguel venceu. Sabia que minha família nunca foi do tipo que se preocupava com essas coisas. Sempre confiaram que o antigo proprietário renovaria o contrato sem mudanças. Sempre viveram como se o mundo girasse a favor deles, como se nada pudesse abalar a segurança que achavam que tinham. Mas desta vez, as regras eram diferentes. Eu era a proprietária agora, e estava na hora de eles descobrirem isso da pior maneira possível. Foi então que decidi fazer minha jogada. Convidei todos para um jantar, algo casual, sem levantar suspeitas. Como sempre, eles aceitaram sem hesitação. Eu ainda era a filha subestimada, a que não representava ameaça alguma. O que eles não sabiam era que aquela noite marcaria o fim de tudo o que conheciam, e que, quando se dessem conta,
já seria tarde demais. O jantar foi marcado para um sábado à noite. Fiz questão de escolher uma data conveniente para todos, algo que não levantasse suspeitas. Meus pais confirmaram imediatamente. Ethan, como sempre, agiu com aquele tom de superioridade irritante, dizendo que tinha uma agenda cheia, mas que faria um esforço para aparecer. Passei o dia organizando tudo, não pelo jantar em si. Pouco me importava se a comida estaria boa ou se a mesa estaria bem posta, mas pelo espetáculo que estava prestes a acontecer. Cada detalhe importava. Eu queria que aquele momento ficasse gravado na memória deles pelo resto de suas vidas. Quando chegaram, agiram como sempre. Meu pai fez comentários sobre como meu apartamento era menor do que a casa em que moravam. Minha mãe, em seu papel habitual, apenas sorria e tentava amenizar as palavras afiadas dele. Ethan, por sua vez, se jogou no sofá como se fosse o dono do lugar, analisando tudo ao redor com aquele olhar crítico, sempre esperando encontrar algo para depreciar. Sentei-me à mesa e deixei que falassem. Como sempre, Ethan monopolizou a conversa, contando sobre um projeto novo na empresa e como seu chefe o admirava. Meu pai balançava a cabeça com orgulho, enquanto minha mãe servia mais vinho nos copos. Esperei. Esperei até que a conversa começasse a se tornar previsível. Esperei até que as piadas começassem a surgir, os comentários maldosos sobre o meu trabalho de mentira, sobre como eu era sortuda por ainda conseguir pagar as contas com essa brincadeira. E então, sem mudar minha expressão, sem levantar o tom de voz, apenas peguei o envelope que estava ao lado do meu prato e o coloquei no centro da mesa. O som do papel deslizando sobre a madeira fez a conversa parar. Meu pai foi o primeiro a pegá-lo, franzindo a testa ao ver o que era. Minha mãe inclinou-se sobre seu ombro, tentando entender. Ethan pegou o documento das mãos deles, os olhos correndo pelas linhas rapidamente, até que, de repente, sua expressão mudou. O silêncio que se seguiu foi como uma sinfonia. Isso é algum tipo de piada? A voz de meu pai soou tensa, quase trêmula. Ele olhou para mim, como se esperasse que eu negasse, que dissesse que tudo aquilo não passava de um engano. Mas eu apenas sorri. Não é uma piada. Eu comprei a casa. Faz meses que sou dona da propriedade onde vocês moram. Minha mãe levou a mão à boca, como se tentasse conter um choque silencioso. Ethan fechou os punhos, a mandíbula travada. Meu pai, no entanto, foi quem reagiu da forma mais previsível. Ele riu. Uma risada curta, incrédula. Isso é absurdo! Não tem como você ter dinheiro para isso. A calma que senti naquele momento foi indescritível. Me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e o encarei diretamente nos olhos. Você tem certeza disso? A expressão dele vacilou. Ele me conhecia. E naquele momento, finalmente percebeu que eu não estava brincando. O silêncio voltou a se instalar entre nós, mas dessa vez ele não me incomodava. Pelo contrário, eu saboreava cada segundo, porque era a primeira vez na vida que eles não tinham nada a dizer, e eu ainda nem tinha terminado. Meu pai foi o primeiro a reagir. Ele colocou o contrato na mesa com força, os olhos faiscando raiva. Minha mãe ainda segurava a borda do papel, como se soltar aquilo fosse fazê-lo desaparecer. Ethan, ao contrário, ficou imóvel. O orgulho dele era grande demais para admitir que pela primeira vez eu tinha vencido. Isso não pode estar certo, meu pai disse, a voz mais grave do que o normal. Sorri, cruzando os braços, saboreando o momento. Ele estava tentando encontrar um erro, uma explicação que fizesse sentido dentro da realidade que ele havia criado para si mesmo. Mas não havia erro. Nenhum. Você pode ligar para a imobiliária se quiser, mas já adianto que vão confirmar. Tudo! A casa é minha agora. Minha mãe finalmente teve coragem de falar. Mas, Olivia! Nós moramos lá há tanto tempo. O tom suplicante dela era quase cômico. Não porque eu achava graça, mas porque era exatamente o que eu esperava. Ela nunca me defendeu quando fui humilhada naquela casa, mas agora queria usar o tempo como um escudo. Sim, concordei, inclinando levemente a cabeça. E eu morei lá a vida toda ouvindo que nunca seria nada. Interessante, não acha? Meu pai esfregou o rosto com as mãos, tentando processar a situação. Ethan apertou os lábios, ainda segurando a postura, mas era evidente que a máscara dele estava rachando. A ficha começava a cair. Eu poderia ter deixado por isso mesmo. Poderia ter aceitado o choque deles como o ápice da minha vingança, mas isso não seria suficiente. Eu queria mais.
Deslizei outro envelope pela mesa. Meu pai olhou para ele como se estivesse prestes a abrir uma bomba. Esse é o novo contrato de aluguel. Caso queiram continuar morando na casa, Ethan finalmente quebrou o silêncio. O quê? Dessa vez, sua voz não tinha arrogância. Tinha pavor. Meu pai pegou o contrato com dedos trêmulos e abriu, lendo rapidamente as cláusulas. Sua respiração ficou pesada. O aluguel? Triplicou. Assenti devagar. Sim, pai. Sabe como é? O mercado imobiliário está um caos. Mas se não puderem pagar... Bem, acho que vão precisar de um trabalho de verdade. Minha mãe arfou, meu pai travou o maxilar e Ethan finalmente perdeu o controle. Isso é uma vingança, não é? Você fez tudo isso para se vingar? Inclinei-me para a frente, sustentando. O olhar dele. Você acha? A veia no pescoço de Ethan pulsava. Meu pai parecia prestes a gritar, mas não havia nada que pudessem dizer. Porque a casa era minha. Porque o poder estava nas minhas mãos. E eles sabiam disso. Levantei-me lentamente, pegando minha bolsa e caminhando até a porta. Antes de sair, olhei por cima do ombro com um sorriso calmo nos lábios. Ah, e me avisem se precisarem de um emprego. Eu estou contratando. Fechei a porta atrás de mim e saí. Não olhei para trás. Nunca mais precisaria. O ar noturno estava fresco quando pisei para fora. Um vento leve roçou minha pele, como se o próprio universo estivesse me parabenizando pelo desfecho perfeito. Enquanto caminhava até meu carro, ouvi, ao longe, o barulho abafado de vozes exaltadas, dentro do apartamento. Meu pai certamente estava furioso, minha mãe provavelmente chorava, e Ethan devia estar tentando encontrar uma forma de escapar da humilhação inevitável. Mas nada disso me interessava mais. Entrei no carro e fechei os olhos por um instante. O peso que carreguei durante anos, aquele fardo de não ser suficiente, de ser sempre a piada da mesa, desapareceu. Foi substituído por algo novo. Paz. Nos dias que se seguiram, as consequências da minha jogada começaram a se desenrolar. Meu pai, incapaz de aceitar a realidade, tentou entrar em contato várias vezes, como se pudesse negociar de alguma forma. Mas não havia mais nada a negociar. A casa era minha, e se quisessem continuar ali, precisariam pagar exatamente o que qualquer inquilino pagaria. Minha mãe mandou mensagens, algumas implorando, outras tentando me fazer sentir culpa. Dizia que era injusto, que família não fazia isso uns com os outros. Li todas, sem responder. Porque eu lembrava de todas as vezes que precisei do apoio dela e recebi apenas silêncio. Ethan, previsivelmente, foi o que mais se desesperou. Descobri que ele estava atolado em dívidas, vivendo um padrão de vida que não podia bancar. O aumento no aluguel foi a última gota. Tentou me ligar, me xingar, exigiu que eu voltasse atrás. Não respondi. Alguns dias depois, recebi a confirmação de que ele estava se mudando para um apartamento menor, algo que realmente pudesse pagar. Meu pai, engolindo o orgulho como se fosse vidro quebrado, também acabou cedendo. Encontrou um imóvel mais barato, longe do bairro nobre onde sempre se gabou de morar. No final das contas, a família que tanto me menosprezou foi forçada a aprender o que era viver sem privilégios. E eu floresci. Com o encerramento desse ciclo, senti que algo dentro de mim finalmente se libertou. Voltei a focar no que realmente importava. Luxury Charm expandiu mais do que eu poderia imaginar. Fechei contratos internacionais, ampliei a equipe, investi na criação de novas linhas de produtos. Minha marca se tornou um império sólido, e agora, sem fantasmas do passado me assombrando, pude finalmente me permitir aproveitar cada conquista. Comprei minha casa dos sonhos, uma cobertura espaçosa com vista para a cidade. Um lar onde, pela primeira vez, eu era verdadeiramente bem-vinda. Não havia vozes me diminuindo. Não havia olhares de desdém. Apenas eu e o futuro que construí sozinha. E a melhor parte, eu não precisava mais provar nada para ninguém. Minha vingança não foi apenas sobre justiça. Foi sobre liberdade. Porque no fim, eu não apenas venci, eu recomecei.